Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Eu Servi o Rei da Inglaterra, do escritor tcheco Bohumil Hrabal, Companhia das Letras, tradução de Manuel Paulo Ferreira. Então vamos falar um pouco dessa obra-prima da literatura tcheca, né? E sobre o Bohumil Hrabal, que é considerado um dos grandes escritores do século XX, né? Bohumil Hrabal nasceu em 1914, na cidade de Brno, na Tchecoslováquia. Ele é filho de mãe solteira, mas porém foi criado pelos avós. Se formou em Direito e depois de formado, ele exerceu assim, inúmeras profissões, desde escrituário até mesmo carteiro. Começou a sua carreira literária na poesia, ele se uniu ali a um grupo de escritores que eram considerados clandestinos, então eles fundaram um grupo ali, e o Bohumil Hrabal fazia parte. Porém, após a invasão da Tchecoslováquia, depois daquele pacto de Varsóvia, que teve todo aquele conflito, o Bohumil ele foi proibido de publicar os seus livros e a sua obra foi banida da Tchecoslováquia. Mas não foi uma proibição que vai parar um escritor, não é mesmo? Nós temos aí histórias da literatura que uma proibição vai parar o escritor de publicar? Vai nada. O que ele fez? Recorreu às publicações clandestinas. Olha que legal. Eu adoro escritores assim, que são proibidos e vão lá e fazem de tudo que a sua obra seja publicada, seja lida. Eu adoro esses escritores clandestinos. E entre tantas publicações clandestinas, uma obra é essa aqui, ó. Eu Servi o Rei da Inglaterra. Vamos falar um pouco sobre as características do Bohumil Hrabal. Ele é um escritor assim com uma prosa muito expressiva. Ele predomina principalmente a questão visual, a imagética do texto. Então ele cria cenas ali que ficam no nosso imaginário como uma fotografia. São poucos escritores que têm essa técnica tão perfeita como esse escritor. Você vê, lendo, né, os parágrafos, são parágrafos longos. Essa é uma das características que poucas pessoas gostam, né? Nossa, parágrafos longos, né? Não dá tempo de respirar. Eu sou meio esquisito, eu adoro parágrafos longos, assim. Para mim, a leitura ela vai fluindo de uma tal forma assim que vai se encaixando o texto. Então eu adoro parágrafos longos, desde Proust a tantos outros escritores aí que gostam de parágrafos longos. É interessante que o Bohumil Hrabal publicou alguns livros que contêm apenas um parágrafo, assim, tipo de cento e poucas páginas. É muito interessante. Porém, né, esses parágrafos longos, sempre com dilemas políticos, com metáforas, traz uma questão moral, traz uma questão de complexo, porque o Bohumil Hrabal ele viveu uma época difícil na Tchecoslováquia, a implantação do comunismo na Tchecoslováquia. Então ele foi um escritor ali que soube captar bem aquela atmosfera. Os seus romances sempre têm esse teor político por trás. E ele também foi um escritor sátiro, né? E contendo um erotismo assim que eu vou falar para vocês. Eu não gosto de romances que contêm assim o erotismo, como que eu posso dizer? Tipo ejaculação precoce. Já vai lá e pá, a cena e acabou aquilo. Já vai direto ao ponto, assim, e sempre com palavrões. Não tô criticando a literatura, né, erótica nesse sentido, não. Eu acho que quando o autor trabalha o erotismo no olhar, num toque, no gestual, no falar do personagem, é mais enriquecedor. Gente, menos romance de ejaculação precoce e mais romance de erotismo. Mas agora vamos falar um pouco sobre a obra Eu Servi o Rei da Inglaterra. Que virou filme, bastante conhecido também, existe uma adaptação para o cinema dessa obra, que narra a ascensão e queda do baixinho Dit,
que é um ajudante de garçom. Dite, ele é baixinho e tem aquele complexo de inferioridade, né? Ele se acha inferior a todas as outras pessoas pela condição social e pelo tamanho. Porém, ele ao mesmo tempo que ele é um ser ambicioso, ele é muito inocente. Ele quer realizar o sonho dele, que é se tornar milionário e ter um hotel, um negócio próprio dele. Esse livro são as memórias desse personagem. Inesquecível, gente. Existem livros inesquecíveis, cenas inesquecíveis, existe cidades inesquecíveis, mas existe também personagens inesquecíveis. E o Dite, Ian Dite, é um deles. Então aqui ele vai narrar suas memórias. O primeiro emprego dele, que ele trabalhava num hotel chamado Hotel Dourada. Neste primeiro hotel, ele vai tratar bastante da questão suas primeiras experiências com as cowgirls, que eram mulheres que trabalhavam ali no hotel, prestando alguns serviços, né, para os ricos. Porém, o que acontece? Os ricos chamavam elas para ir para o quarto, jantavam, e às vezes não conversavam, só conversavam, não faziam nada, pediam para elas se despirem, fazerem striptease, e não fazia nada, só esquentava o fogão e não colocava nada para cozinhar, né? Nossa, eu sou péssimo em metáforas. Aí, o que acontecia? O Dite, quando entrava nos quartos, né, para limpar, para ver alguma coisa, encontrava as garotas lá e elas pediam massagem, pediam outras coisas, e ali começou a iniciação sexual dele. Interessante como ele descreve as cenas de erotismo, é fascinante. Ele fala assim que o Dite ele pegava as mulheres e enfeitavam elas com flores, cada uma com uma flor diferente. Então ele, como tá aqui no livro aqui, ó, essa cena aqui, ele gostava de colocar flores, rosas nas mulheres, e aquilo apimentava a relação, né? E as mulheres adoravam ele. Esse foi o primeiro emprego dele. Depois ele vai trabalhar em outro hotel, muito estranho lá. Aí ele começa a trabalhar no Hotel Paris. Ele conhece um garçom chamado, olha que nome complicado, Skrivanek. Se meu tcheco não tiver bom, desculpem aí, né? Faz tempo que eu não pratico. Que é um velho garçom refinado, todo educado, né? Que ele tem uma deixa, que ele sabe tudo. Por que ele sabe tudo? Porque ele serviu o rei da Inglaterra. O Skrivanek, ele faz apostas com o Dite, dizendo assim, ó, quer apostar quanto aqui, que aquele fulano de tal vai entrar aqui e vai pedir tal refeição. Aí o outro, não, vamos apostar, vai pedir tal isso. E ele sempre acertava, né? E o Dite ia perguntar para ele, como você sabe? E ele sempre dizia, porque eu servi o rei da Inglaterra. Ele se achava todo porque serviu o rei da Inglaterra. E um dia, nesse hotel, houve um jantar especial que ia ter o imperador da Etiópia. O imperador da Etiópia trouxe os próprios cozinheiros. Lá eles prepararam um jantar inesquecível. Um camelo, dentro do camelo 2 antílopes, dentro dos antílopes 10 perus e dentro dos perus milhares de ovos cozidos. Quer dizer, fizeram um prato lá que chamaram a alta sociedade praga, e eles ficaram abismados de tão bom que era este jantar. Porém, por um descuido dos outros garçons, ninguém estava servindo ali vinho para o imperador da Etiópia. E o Dite viu isso e foi lá e serviu. E parou tudo assim, né? No hotel todo mundo ficou abismado olhando ele servindo ali o imperador. E o imperador achou aquele ato tão nobre que ele fez o quê? Ele condecorou o Dite com uma medalha, com uma fita azul. E aquilo ali trouxe aquele engrandecimento para o Dite. Enquanto Skrivanek serviu o rei da Inglaterra, Dite tinha servido o imperador da Etiópia. E aquilo exaltou o ego do Dite e ao mesmo tempo trouxe um pouco de inveja às outras pessoas,
Porque até o Scrivanek queria que a medalha fosse para ele, não para o garçom. O dono do hotel também queria que a medalha fosse para ele, não para o funcionário, né? Quantas vezes a gente vê isso, né? Nas empresas principalmente, né? O cara faz o trabalho duro, quem recebe é o presidente. É complicado. Isso aí já vem de muito tempo, né? Então, o Dite conhece então essa mística de ter servido alguém importante, né? E ele leva isso com ele, e ele começa porque o Scrivanek, ele ensina tudo para ele. Depois o Dite, ele conhece uma alemã chamada Lise, que é professora de ginástica, nazista de carteirinha. E é interessante que os nazistas, os alemães, eles eram bastante humilhados pelos eslavos. Os eslavos gostavam de tirar as meias ali dos alemães, entendeu? A Lise um dia foi humilhada, tiraram a meia dela à força. Então existe um conflito ali entre os tchecos e os alemães. E ele casa com a Lise. Primeiro é humilhado, as pessoas não aceitam. Mas antes de casar, ele tem que pedir a mão dela para o pai, que é dono de um hotel, uma cidadezinha lá. E quando ele vai pedir a mão dela, eles fazem vários testes. Vamos ver se você tem sangue ariano para poder casar com a minha filha. E ele faz uns testes doidos lá, que é o orifício circular, né, que todos temos. Até aquilo é examinado então, e comprovam que ele tem sangue puro ariano. Então eles falam, nossa, dessa relação vai nascer um novo europeu. E nasceu mesmo um menino. O problema é que nasceu com deficiência mental. E o menino tinha um costume, desde criança, pegar um martelo e pregar pregos no chão. O que o menino fazia era pregar pregos no chão, apenas isso. É interessante isso, porque esse novo europeu, o que o Borumi Rabal está dizendo aqui? O chão é a base, os pregos são as ideias. Então Borumi Rabal está dizendo ali, o novo europeu, né? O novo homem, que os nazistas estavam querendo, né, deixar a Europa, era um homem que apenas fixava ideias, conceitos na base. Mas assim como o prego se solta, as ideias que os nazistas estavam pregando, estavam fixando na Europa, elas um dia iam se soltar. A Lise morre um dia num bombardeio. Ela tinha uma mala contendo vários selos importantes, selos autênticos e que valiam muito dinheiro. E o Dite fica com esses selos, fica milionário, compra um hotel num lugar, fala o Hotel Pedreira, porque existe uma pedra, uma rocha lá muito grande. É um hotel diferenciado, porque é só para milionários, pessoas importantes. Porém, vem o comunismo na Tchecoslováquia, o hotel dele é confiscado e o Dite vai morar no monastério, que funciona como um presídio para milionários. Quantos milhões ele tem, será a pena dele. Tipo, se ele tiver 1 milhão, como ele tinha 1 milhão e pouco, ele pegou 2 anos. Se a pessoa tivesse 5 milhões, era 5 anos de pena. E ele vive lá, como ele perde tudo, então ele vai viver nos campos, com coisas simples, refletindo sobre a vida. E ali ele começa a encontrar a paz. Ele começa a deixar tudo aquele complexo de inferioridade, tudo aquela arrogância, e ele começa a ser um homem puro. É um romance que tem uma encarnação autêntica da magia de Praga, assim como o Milan Kundera diz assim, traz toda aquela magia que é a cidade de Praga. Tem um toque barroco, tem um toque de erotismo, com humor franco e direto. Essa que é uma das principais obras do século XX e é considerada uma obra-prima da literatura tcheca. Interessante que o Bohumil Hrabal, ele morreu em 1997, depois de ter pulado não, ele estava no 5º andar de um hospital tentando alimentar uns pombos e caiu. Interessante que outros romances que o Bohumil Hrabal escreveu conta que o personagem pulou do 5º andar. Neste aqui, o Dite, quando ele está preso, a única alegria dele é alimentar os pombos. Olha que negócio interessante. Mas leiam, gente. Isso é um romance encantador. Uma escrita
O Bohrum Rabal é perfeito nas suas descrições, a linguagem simples, tocante. É tocante, esse livro é tocante. E esse foi o livro da semana. Eu servi o rei da Inglaterra, Bohrum Rabal. Até mais.